Beetlejuice é mais um desses retornos de franquia que tá se tornando muito usual em Hollywood nos últimos tempos, mas que de vez em quando tem alguns bons resultados, e eu acho que é o caso aqui de Os Fantasmas Ainda Se Divertem, como ficou o título em português, ou o título Beetlejuice, que é o título original. Uma volta, de alguma forma, do Tim Burton ao melhor cinema dele, por mais que não chegue a ser o melhor cinema da carreira dele, mas ainda assim é um Tim Burton mais solto, digamos assim. Aqui eu já comento melhor sobre isso, mas antes, para você que gosta de cinema e que quer conhecer mais de cinema, quer apreciar mais assistir aos filmes, recomendo o meu curso Cinema e Crítica na Era das Redes Sociais. Tem link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Também tem link do meu Cineclube, que nesse mês agora de setembro vai ser sobre Shyamalan, e o primeiro filme a ser debatido vai ser A Vila. Então deixo os dois links pro meu curso, tem aula gratuita. Então você clicando no link você pode assistir a aula sem precisar pagar nada. Se você gostar, considere se inscrever. Se não gostar, fica pra próxima. Mas retornando aqui a Beetlejuice é um filme um tanto curioso, digamos assim, né? Porque o primeiro filme ele era muito mais contido, um filme muito mais direto, um filme naquela fase do Tim Burton, fase muito boa, né? Que pouco tempo depois ele foi fazer Batman e por aí vai, que era aquele estilo muito marcado do Tim Burton, que nos últimos anos parece que o Tim Burton ele acabou se transformando de alguma forma numa caricatura dele mesmo, digamos assim. Aqui vai marcar quase um encontro entre o Tim Burton de antes e a Hollywood atual, que é essa Hollywood que ele não tem mais tanto espaço assim para criar. Inclusive vai ter a Dina Ortega, que trabalhou com ele em Wandinha, e que eu especulo que os próximos trabalhos dele vai ter a Dina Ortega junto, porque é uma química muito boa, né? A Dina Ortega, ela parece que ela foi feita para esses filmes do Tim Burton, claro, se o Tim Burton conseguir continuar fazendo bons filmes, o que fazia um bom tempo que eu não gostava de um filme dele, coisa de uns quase 20 anos, digamos assim. E aqui, ainda assim, que vai ter esse lance de tentar resgatar pela nostalgia, que geralmente me incomoda quando é só a nostalgia, essa nostalgia vazia, só de lembrar do filme e gostar do filme atual muito mais pelo que foi o anterior e não pelo que o novo está apresentando. Aqui tem um pouco disso e tem um pouco desse Tim Burton meio fora de tom, sendo uma caricatura dele mesmo nos primeiros minutos, eu acho. Até quando ele começa a se soltar cada vez mais, até quando ele consegue adentrar mais. Eu não vou, obviamente, dizer o que acontece, mas quando ele consegue adentrar mais as bizarrices desse mundo que ele vai criando. Como eu disse, o primeiro é muito mais contido. Esse filme ele vai ter muito mais núcleos, ele vai até brincar um pouco com algumas tendências atuais, né? Então se transformou em algo muito comum no cinema contemporâneo, filme de trauma, de personagens femininas traumatizadas no cinema de horror. Aqui ele vai brincar um pouco com a ideia do trauma, daquilo que a gente viu do filme anterior, mas vai criar algo novo em cima, ou vai ser muito mais uma tiração de sarro do que algo a ser levado totalmente a sério. A mesma coisa com as relações familiares, que aos poucos vão se transformando em outra coisa. É curioso como ele vai partir desse lugar de ter já a base do anterior, a base desse personagem, só criar muita coisa em cima e expandindo, trazendo novos personagens, criando novas brincadeiras em núcleos quase sempre específicos. O do personagem do William Dafoe, por exemplo, é algo muito claro nesse sentido. Ele até se conecta com o resto, mas é algo que vai ficar muito à parte. A personagem da Monica Bellucci também, ela vai estar buscando o Beetlejuice, mas ela vai demorar quase que o filme inteiro, né? Então ela vai ter um núcleo à parte. Então o filme ele vai se construindo no que poderia ser facilmente aquela sequência que quer ser só maior do que a anterior. Só que não é tanto o caso aqui, né? Ele consegue trabalhar dentro dessas muitas dinâmicas e resolvendo elas, às vezes de forma até bastante simples, para conseguir encontrar tudo. E principalmente quando ele vai trabalhar dentro, e tem uma fala do filme que fala justamente sobre isso, né? Sobre não ter muitas regras dentro daquele mundo. É justamente isso que eu acho muito legal, né? Essa falta de uma regra, de um rigor maior que deve ser seguido e deve ser lógico, permite muito a ele
brincar, se divertir visualmente, sobretudo, né? Então, trazer todas essas questões mais bizarras dos mortos, os diferentes mortos. Então, ele vai para um lado mais gore em algum momento, né? Um negócio mais macabro, mas ele consegue dar risada daquilo mais macabro. Ele vai trazer uma animaçãozinha até parece que mal renderizada para contar uma história, né, para uma exposição, enquanto ele vai se usar também do stop motion, de elementos que já vinham também do primeiro filme. Então o Tim Burton aqui ele consegue de alguma forma resgatar esse cinema mais pessoal dele, pessoal no sentido da assinatura mesmo, e parece que é um diretor muito mais livre pra se divertir aqui, né? Parece que ele tá se divertindo junto com o Beetlejuice, que é esse personagem que a gente já conhece, e parece que ele tá na mesma sintonia que o Michael Keaton, parece que ele tá na mesma sintonia que praticamente todos os personagens aqui. Então é um filme que encontra um tom muito interessante entre todos esses núcleos. Não é um filme que eu morro completamente de amores por ele, eu acho o primeiro muito melhor resolvido, né? Como eu disse aqui, nem tudo vai funcionar, mas ainda assim é um filme que consegue ser muito divertido, consegue criar até uns flertes com o terror, que não deixa de ser um terrir, né? É um filme com elementos de terror, mas que o foco vai ser muito maior na risada, então ele consegue brincar muito com esses elementos, criar graça a partir de coisas nojentas, de coisas asquerosas, de coisas inesperadas de alguma forma. Então é um Tim Burton que parece que volta às origens, e não só isso, né? Porque o Tim Burton, de alguns dos últimos filmes dele, ainda tentava trazer os mesmos elementos, mas parecia que era quase ele referenciando ele mesmo, ele quase se transformando numa caricatura dele mesmo. Aqui não, aqui parece que é algo muito mais legítimo, digamos assim, né? Que parece que é algo muito mais honesto de alguma forma. É um filme que é bem divertido e acho que vai funcionar muito, principalmente para quem é muito fã do primeiro, acho que vai gostar bastante desse daqui. Então é um filme que, sim, ele vai ter muito da nostalgia, mas de forma geral ele vai conseguir ir além da nostalgia, principalmente nesse resgate do Tim Burton a um cinema de Tim Burton, sem tanto aquelas amarras de estúdios que a gente viu, por exemplo, com ele fazendo Dumbo, por exemplo, né? Então aqui parece que ele tá muito mais liberto para poder fazer o que ele quer, e isso é muito representativo em como esse filme vai funcionar, porque o humor é completamente dependente desses elementos visuais que ele trabalha tão bem. E ao mesmo tempo ele consegue lidar bem também com todo esse elenco, né? Um grande elenco aqui que vai resgatar tanto os atores do inicial, né, do primeiro filme, como vai trazer novos nomes, né, como vai trazer grandes nomes na Dina Ortega, no William Dafoe, entre outros. Então acho que ele consegue ir muito bem e consegue trabalhar também com um elenco que está muito perto do que ele espera, né, muito próximo desse tom que o filme todo vai trabalhar. Claro, mais uma vez, a Dina Ortega já está acostumada de alguma forma com esse tom de trabalhar com Tim Burton. O William Dafoe, durante a carreira dele, ele fez muitos trabalhos que vão nessa linha mais estranha e tal, mas ainda assim acho que ele consegue tirar uma graça muito boa desse personagem. De forma geral, gostei de Beetlejuice, não estava esperando nada desse filme, né, como eu não espero da maioria dessas sequências, mas de forma geral é um filme que pra mim funcionou, achei um filme bem divertidinho. Então espero que vocês gostem também, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.